Um bom dia! Bom dia! Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste sábado, grande sábado, 8h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 9. Então abram as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 9 já. Já vão pegando as canetas, já vão pegando os marca-textos, já vão pegando os lápis de cor, já vão pegando tudo aí para anotar. Porque é sempre bom e eu sempre incentivo isso. Eu sempre incentivo vocês a anotarem tudo que a gente estuda na Bíblia, vocês escreverem, vocês, enfim, terem seus insights para quando vocês um dia precisarem voltar a retornar aquele assunto. E aí você vai ter aquela sua anotaçãozinha lá de trás que você nem lembrava. Antes de começarmos então a leitura aqui, o estudo do capítulo 9 de Gênesis, vamos fazer uma oração e vamos pedir a presença de Deus conosco. Vamos orar. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. O Senhor é Criador, o Senhor é soberano, o Senhor é Salvador, o Senhor é mantenedor. E mesmo assim, sendo quem o Senhor é, o Senhor nos ama infinitamente, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem misericórdia conosco. Agradecemos pela noite de sono, agradecemos pelo despertar nessa manhã, com saúde, com vida, com paz. E agradecemos, Pai, principalmente agora, por o Senhor nos motivar diariamente, Pai, a estudar a Tua Palavra. Agradecer por termos essa oportunidade, esse privilégio de abrirmos a Tua Palavra. Sabemos que em outros lugares esse privilégio não existe, pessoas têm que estudar a Bíblia escondidas, sofrendo perseguição religiosa. Agradecemos por essa oportunidade. Agora, ao abrirmos em Gênesis capítulo 9, que o Seu Santo Espírito se faça presente conosco. Que o Seu Santo Espírito encontre o nosso coração aberto, pronto e disposto a aprender, Pai. Nos dê o conhecimento, nos dê a sabedoria que só vem do alto e que só vem de Ti, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, seja no Clubhouse, seja no Instagram, e seja também os que estão acompanhando a gravação, seja no Spotify, seja no YouTube, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, muito bem. Bom dia aí, bom dia para todo mundo de novo. Então, Gênesis capítulo 9, cara. Lembrando que ontem foi o fim do dilúvio. Ontem, Noé estava dentro da arca, ainda com a família. Passam-se 5 meses deles estarem naquela máquina de lavar roupa, muito louca, dentro do barco, pá, pá. E aí, de repente, cessa as águas, para de chover, as comportas dos abismos se fecham, ou seja, porque saiu água de baixo e saiu água de cima. Então, acaba tudo e aí Deus fala que sopra um vento para baixar. E aí a arca baixa no Monte Ararat. Expliquei ontem onde que fica o Monte Ararat. Atualmente fica na atual Turquia. Turquia não, Armênia, né? Na fronteira entre Armênia e Turquia, um lugar super treta. É proibido escalar o Monte Ararat hoje. Se o seu exército te pegar lá escalando o Monte Ararat, você é fuzilado, bem tranquilo. E aí Deus ontem fala, né, que nunca mais destruiria a humanidade. Ontem ele já dá uma palhinha da bênção dele, da aliança que ele vai tratar hoje com Noé. E também a gente vê Noé, assim que ele sai da arca, ele constrói um altar. Então, o primeiro ato de Noé pós saída da arca é adoração. Preste atenção. Lembre-se que tudo que o autor coloca, o autor bíblico ele escreve, ele tem uma intenção. Liguem-se também, eu sempre falo, nas repetições de ideias no texto. E aqui o autor vai repetir uma ideia muito, muito importante. E também temos que tentar entender também os contrastes. Então, sem mais demoras, capítulo 9 de Gênesis, na minha versão, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Você já deve estar já careca. Você está estudando com a gente desde Gênesis 1, vocês já sabem que essa é a grande ordem que Deus deu para o homem, para a humanidade, lá no Éden. Gênesis 1, verso 28. Sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem, dominem a terra. Aqui é repetida essa ideia de novo, e não é por um acaso. Mas fica o spoiler aqui.
Verso 2: todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. O que indica que antes eles não tremiam. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Agora aqui, Deus abre o precedente para o homem que antigamente só se alimentava de vegetais, cereais e whatever. Agora, depois do dilúvio, Deus abre o precedente e fala assim: agora vocês podem comer carne. Agora vocês podem comer os bichinhos. Mas ele coloca umas restrições aqui, olha só, verso 4. Mas não comam carne com sangue, que é vida. E todo aquele que derramar sangue, tanto homem quanto animal, pedirei contas. E a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Essa questão de comer carne com sangue, cara, a gente vê, não só aqui, a gente vê durante o Antigo Testamento e a gente vê lá no Novo Testamento dos apóstolos, vendo a questão da comida oferecida a ídolos com sangue ou sem sangue. Então a gente vê que essa questão de comer carne com sangue não é simplesmente você vai comer uma carne crua ali, alguma coisa assim. Existe algo mais por trás. Uma das coisas prováveis dessa proibição de comer carne com sangue vem justamente para impedir a prática pagã dos povos, povos bárbaros, desde a antiguidade, que faziam o quê? Sacrificavam ou pegavam o bichinho vivo, furava ali e bebia o sangue do animal ainda vivo, porque eles acreditavam que ao tomar o sangue do animal ou o sangue da pessoa, que existem outras culturas que faziam isso também, você adquiria os poderes dela, você adquiria a vitalidade, você adquiriria a força daquela pessoa. Então, os antigos matavam, por exemplo, um touro, alguma coisa assim, ou não matavam, só faziam um furo ali e tomavam o sangue daquele animal esperando pegar a energia, esperando pegar a força daquele animal. Práticas pagãs. Então, provavelmente, essa é um dos motivos porque Deus proíbe comer a carne com sangue, porque isso se fazia, se era prática costumeira pagã. E, obviamente, existem outras razões que, enfim, nós não sabemos. Mas, quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vê sempre a associação de sangue, e sangue de ídolos e sangue de animais envolvido com rituais pagãos. Quando Deus pede sacrifício de animais, ele pede para sacrificar um animalzinho para tirar todo o sangue, para secar o bichinho e oferecer só a carne do bichinho. Então, nós vemos aqui já uma ordenança para tentar separar e para tentar falar assim, ó galera, é por esse caminho aqui. Adoração a Deus é por esse caminho. Adoração a Deus não é por esse caminho. E aí entra a questão também da obediência. Tipo assim, mas não faz sentido, né? Comer sangue não é questão de fazer ou não fazer sentido na nossa cabeça. A questão é de obedecer ou não obedecer, mesmo quando as coisas não fazem muito sentido na nossa cabeça. E aí ele fala um pequeno poeminha aqui no verso 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. E Deus coloca aqui como se fosse uma punição para assassinatos. Obviamente não era uma punição imediata, igual, por exemplo, aconteceu com Caim. Deus usa de diversos instrumentos, né? Inclusive a própria justiça humana falha, Deus se utiliza dela para punir pessoas que matam pessoas. Mas aqui Deus coloca, que fala que quem assassina sofrerá punição. E verso 7, de novo, olha aqui a repetição de novo, gente. Mas vocês, verso 7, sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. De novo aqui, mais uma vez, a repetição. A gente viu isso aqui no verso 7, nós vimos no verso 1 do capítulo 9 e nós vimos ontem no verso 17 do capítulo 8. Sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra. Existe um motivo desse mandamento. Deus queria que eles se espalhassem. Deus queria que eles se multiplicassem. Isso era uma ordenança feita lá para a humanidade no Jardim do Éden. E Deus repete aqui de novo. E agora vem, verso 8. Então Deus disse a Noé e seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo o ser vivo que está com vocês. Mais uma vez aqui a aliança, Berit. Deus, mais uma vez, Deus é que parte a iniciativa dele ir atrás do ser humano para estabelecer uma aliança de
benefício somente da humanidade. Normalmente, e aí a gente vai estudar isso um pouquinho mais a fundo sobre a estrutura de aliança do Antigo Oriente, quando a gente for entrar na história de Abraão. Porque é ali que a coisa fica mais robusta com relação às alianças. Mas a gente, já vou adiantando, que uma aliança feita no Antigo Oriente Médio, uma aliança tinha benefício mútuo. As duas partes se beneficiavam, e caso qualquer uma das duas partes rompesse o acordo, essa parte sofreria punição. Mas aqui a gente vê que Deus, parte a iniciativa de Deus, a aliança. É uma coisa unilateral, aqui, é unilateral e é só de benefício do ser humano. Não tem nenhum benefício para Deus, porque Deus não precisa de benefício. E a iniciativa é sempre dele. Ele fala, de novo, vou estabelecer a minha aliança, verso 9, com vocês e seus futuros descendentes, e com todo o ser vivo que está com vocês. As aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos que saíram da arca com vocês. Ele faz uma aliança agora com todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. De novo, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecerão o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês. Lembra do lembrar? Não quer dizer que quando Deus fala me lembrarei, não significa que ele esqueceu. Ontem nós estudamos, que o lembrar de Deus é uma figura de linguagem para dizer do carinho, do cuidado que ele tem conosco. Então, ele vai se lembrar da minha aliança com vocês e com seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Aqui é muito louco, porque a aliança é estabelecida não só com Noé, a aliança estabelecida com todos os seres vivos da terra. Uma promessa que Deus faz para todos os seres vivos da terra. Nunca mais vou mandar um dilúvio para varrer a terra como eu fiz agora. Verso 7. Concluindo, disse Deus a Noé, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Então, ele estabelece essa aliança, esse berit. Ele firma esse acordo unilateral, de benefícios unilateral para o ser humano, para todo ser vivo que existe na Terra. Fala assim, eu nunca mais vou destruir. Só aceitem. Beleza. Agora, apertem os cintos. Verso 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Então é muito interessante que nós aqui, hoje nós que estamos aqui acompanhando, ou nós somos descendentes de Sem, ou de Cam, ou de Jafé. Nós somos de um dos 3 troncos aí de lá de trás. Isso é muito da hora. Eu vou ler numa tacada só, e aí eu vou voltar para explicar. Verso 20. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, estava chapadaço, ele acordou, descobriu que o seu filho caçua lhe havia feito. E disse, e aí ele amaldiçoa. Agora vamos parar aqui um pouquinho. A mesma pessoa, o único justo da sua geração que havia sido encontrado sobre a terra, Noé, o cara que próprio Deus fala que andava com ele, Noé andava com Deus, que era a mesma expressão que foi usada para Enoque, que foi transladado, que foi levado para o céu sem passar pela morte. Noé andava com Deus. Noé era o único homem justo sobre a terra. Por causa de Noé, a família de Noé foi salva, nós vimos isso. A família de Noé entrou na arca. Esse mesmo Noé, que a primeira coisa que ele faz ao sair da arca, adora a Deus, levanta um altar, oferece um sacrifício. Esse mesmo Noé, passado um tempo,
chapa o coco de vinho com a própria vinha dele, fica nu dentro da sua tenda. Uma coisa já vê que tá uma coisa estranha acontecendo dentro da tenda. Agora a coisa fica mais estranha ainda quando nós vemos que Cam, e aqui o pai de Canaã, aqui já indica que nessa época aqui em que aconteceu esse episódio, Canaã, que era o filho mais novo de Cam, já existia. A gente vai ver amanhã nas genealogias que Cam teve 4 filhos. Ele teve Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Canaã era o filho mais novo. E Cam era o filho mais novo também de Noé. Então, já fala aqui que Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos irmãos. Quando Noé acorda, Noé fica pistola, porque Noé estava bêbado, chapado, ele chapa o coco, desmaia de tanto beber. E aí ele acorda e descobre o que o filho caçula tinha feito com ele. Existe uma ação aqui. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. Fala que Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai. Essa expressão ver a nudez, no hebraico é o ra'ervat. Ele é usado quando nós vamos em Levítico, se você quiser depois consultar, Levítico 20, de 17 a 20, por exemplo. Essa expressão ra'ervat, ver a nudez, é um eufemismo para eufemismo para duas coisas. Ou para contatos íntimos, ou a própria relação sexual. Repito, essa expressão ver a nudez é exatamente a mesma expressão que é usada, por exemplo, lá em Levítico, como eu falei, Levítico 20, de 17 a 20. Ra'erevat, que ver a nudez é um eufemismo para contatos íntimos, de qualquer tipo, ou até relação sexual. Nós vemos aqui que quando Noé acorda, ele descobre o que o filho caçula dele fez com ele amaldiçoa. E ele não amaldiçoa Cam, ele amaldiçoa Canaã. Isso é uma coisa muito intrigante, porque por que ele não amaldiçoa Cam, o filho dele, né? Estudiosos dizem que quem viu primeiro, isso conta-se a tradição, conta-se estudiosos, que tudo leva a crer que quem viu primeiro, quem achou a situação, foi Canaã, o filho caçula, do filho caçula, ou seja, o netinho mais novo dele. E Canaã vai correndo pro pai, avisa o pai, o vô tá lá na tenda, que sei lá o quê. Canaã vai na tenda e vê a nudez do seu pai. O que quer que signifique o que Cam tenha feito com o próprio pai, bêbado. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Acontece algo dentro dessa tenda, acontece essa situação de completo desrespeito, enfim, cara. E aí Noé acorda, descobre o que Cam tinha feito com ele, e aí ele amaldiçoa Canaã. Olha só, verso 25. Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. E disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. E aqui não é porque, vamos lá, não é porque Noé amaldiçoa Canaã, é que as palavras de Noé impuseram um destino fechado e selado sobre Canaã e os descendentes dele. Não. O que fica claro é que a tendência, e quando Noé, na sua sabedoria, e apesar dessa super mega ultra pisada de bola aqui, que ele se embriaga, chapa o coco, ele era um cara muito próximo de Deus, ele sabia que a conduta do filho sempre repete as condutas do pai. O caráter do pai passou para o caráter do filho, que o próprio filho aqui existe a possibilidade de o próprio filho ter anunciado e chamado o pai para zoar o vô. Olha que pesado, cara. A galera acabou de sair da arca, velho. O mundo acabou de ser resetado, o mundo acabou de ser destruído por conta da corrupção. E, né, o grande atestado que Deus fez ontem é muito interessante. Lá no capítulo 8, verso 21 fala:
Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. A constatação de Deus é clara. Apesar de ele ter dado todo o reset no planeta, o coração do homem é totalmente inclinado para o mal. Isso a gente vê logo depois que o ser humano sai da arca. Então, essa maldição que Noé profere não sela um destino, quer dizer que não importa o que eu fizer, eu vou ter esse destino, não. Mas é que a conduta ali, Noé já visualizou que, cara, isso ia passar de geração em geração, e ali ele profere essas palavras proféticas sobre os descendentes de Canaã. Aí, verso 28, depois do dilúvio, terminando o capítulo 9, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção e a gente tem que tirar de lição de toda essa história é: Noé era justo, Noé andava com Deus, e Noé chapou o coco dentro da tenda, vai saber lá o que ele estava fazendo na tenda nu também. O texto deixa muitas coisas implícitas no texto hebraico. Não dá pra gente tirar todo o suco desse texto aqui, espremer todo o bagaço, sem fazer suposições. Mas o fato é que Noé, o cara que andava com Deus, o cara que era justo, o único justo da geração dele, fez isso. Ou seja, uma coisa muito que nós vamos analisar aqui, e vai ser muito claro isso, principalmente aqui no livro de Gênesis. A Bíblia não esconde, e ela não faz o menor esforço de esconder as falhas humanas. Nenhum ser humano aqui é retratado como um ser perfeito. Todo ser humano aqui, ele é retratado como um ser humano, como eu e você, com suas virtudes e com suas falhas pesadas de caráter. Nós vamos ler aqui, nós vamos ver aqui, cara, histórias pesadíssimas aqui em Gênesis. Nós vamos ver que não existe família perfeita, desde sempre. A gente viu, né? Desde os primeiros irmãos já rolou um assassinato. Não existe família perfeita na Bíblia. Todas as famílias aqui são disfuncionais. A maioria dos pais aqui na Bíblia, em Gênesis, a maioria dos pais, os patriarcas, são disfuncionais. São pessoas com falhas de caráter pesadas. São pessoas que, cara, e mesmo assim, e aí que vem a grande cereja do bolo, que mesmo o ser humano sendo o que ele é, com o coração totalmente inclinado para o mal desde a sua infância, Deus nos escolheu, Deus quer nos usar. E Deus veio em forma de humano, Jesus veio para cá, para nos salvar. Não existe pessoa perfeita. Então a gente vê que o justo que foi atribuído a Noé e que o andar com Deus atribuído a Noé não tem nada a ver com a perfeição de Noé. Noé nunca foi perfeito, Noé não era um cara sem pecado ou sem nada. A perfeição bíblica falando é a obediência. É você obedecer a Deus. Isso é a perfeição. Jesus, quando ele vem aqui na Terra, e lá nos Evangelhos ele fala: sejam perfeitos como eu sou perfeito. Cara, mas como assim você perfeito, cara? A perfeição que Jesus estava falando é a perfeição em obedecer o Pai. Então a nossa perfeição tem a ver com a obediência. Assim como a perfeição, como Noé era justo e andava com Deus, e esse mesmo cara que andava com Deus estava bêbado, chapado e fez tudo que fez na tenda. Essa perfeição é obediência. Que nós possamos buscar essa perfeição de obediência, e não obedecer simplesmente por obedecer, porque, cara, não obedecer por querer favor de Deus por alguma coisa. Ó Deus, estou te obedecendo, agora eu quero bênção, tá? Eu estou te obedecendo, agora eu quero isso, estou te obedecendo, eu quero aquilo, não. A nossa obediência vem de um amor a Deus. A obediência é resultado e consequência do amor que a gente sente, e reconhecer que Deus, ele é criador, que ele é o soberano, que ele é o Senhor. Quando a gente reconhece isso, quando a gente faz dele Senhor da nossa vida e fala assim: Deus, habita no meu coração e faz o que o Senhor quiser da minha vida, essa submissão a ele, por amor, nos gera obediência. E essa obediência vai nos tornando perfeitos aos olhos do Pai. Não significa que nós não vamos pecar. Significa que quando pecarmos,
o Espírito Santo vai tocar nosso coração, a gente vai se arrepender, a gente vai pedir perdão. Pelo sangue de Cristo na cruz nós somos perdoados e vamos continuar nessa jornada. E vamos continuar nessa jornada. Assim como diversos personagens bíblicos que nós vamos estudar, que vacilaram rude, pesado, e mesmo assim foram considerados pessoas de Deus, pessoas do lado dele. Vamos orar? Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, por essa manhã, agradecemos muito por esse estudo da palavra, agradecemos porque, enfim, nós vemos aqui na Bíblia, Pai, que não existe pessoa perfeita. Nós vimos aqui, Pai, que Noé, que era o cara justo, o único justo da geração dele, a pessoa que andava contigo, aqui a gente vê ele num estado completamente deplorável, uma situação pesada, envolvendo o próprio filho, neto, enfim, Pai. Mas mesmo assim, ele é considerado um patriarca, ele é considerado um homem de fé, um homem que andava contigo, Pai. Isso não tem nada a ver com não pecar, Pai. Nós vimos aqui que a perfeição aos seus olhos, para nós aqui, Pai, é o obedecer a Ti. É nós nos submetermos à Tua vontade diariamente. E nós queremos pedir isso, Pai. Ao começo desse dia, nos faça submisso à Tua vontade, Pai. Que nós possamos abrir nosso coração para o Teu Santo Espírito, para que Ele possa fazer morada no nosso coração e transformar a gente de dentro para fora, que a nossa obediência, que a nossa adoração não seja algo fingido ou algo interesseiro, mas que essa adoração e que essa obediência venha com uma coisa, de uma forma espontânea, por causa do amor que a gente sente por Ti, Pai. Se existe alguém aqui hoje que está ouvindo e vendo ao vivo ou ouvindo depois, que está lutando com esse sentimento de resistir aos seus apelos, resistir às suas vontades, Pai, por favor, quebra o coração dessa pessoa, amoleça o coração dessa pessoa. Que essa pessoa hoje possa entregar de vez, Pai, sem reservas, o seu coração, a sua vida, e que ela entregue completamente a sua vida aos seus pés, Pai. O Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor quer o nosso bem a todo instante. É um absurdo, se a gente for parar para pensar, a gente não querer que o Senhor comande e controle a nossa vida, porque o Senhor quer o melhor para a gente. Nós sabemos que o nosso coração é inclinado, Pai, para o mal desde quando a gente é pequeno. Perfure o nosso coração, Pai. Abra o nosso coração. Nosso coração está aberto para Ti, para que o Senhor possa fazer o que o Senhor quiser dele, Pai. Seja com todos que estão aqui, Pai. Os que estão acompanhando ao vivo aqui no Clubhouse, os que estão acompanhando ao vivo no Instagram, os que estão ouvindo no Spotify e vendo esse vídeo depois no YouTube, Pai. Seja com todos e seja com as famílias aqui também representadas. Perdoe também os nossos pecados e faltas, Pai. Seja com os menos favorecidos do Teu reino, seja com os que estão em situação de vulnerabilidade, seja com os que estão morando nas ruas, os que estão passando fome, seja os que estão doentes, seja os que estão acamados, seja com as famílias enlutadas, Pai. Seja com os que estão em situação de deslocamento, refugiados de guerra, refugiados políticos, refugiados religiosos, sofrendo perseguições, pessoas que estão perdendo seus lares por conta de tragédias e desastres naturais, Pai. Coloque sua mão sobre o nosso Brasil, Pai. A gente está vendo um contraste aqui pesado no clima, a gente está vendo lugares que estão em completa seca, outros lugares que está chovendo, que está destruindo casas, alagando, matando pessoas, Pai. Por favor, se for da sua vontade, seja misericordioso com o nosso povo, Pai. Estenda a sua mão e pare as águas das chuvas onde tem que parar e traga a chuva onde precisa cair a chuva, Pai. Seja com todos nós durante esse dia, Pai, com suas bênçãos e com a sua proteção. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem, gente? Queria agradecer a presença de todos vocês. É um prazer ter você aqui acompanhando a leitura da Bíblia. Se é a primeira vez que você está entrando aqui no Bora Ler a Bíblia, seja no Clubhouse ou seja no Instagram, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez, desse jeito que você viu hoje. Hoje nós estudamos o capítulo 9 de Gênesis, amanhã estudaremos o capítulo 10 e assim por diante. Então, se você conhece alguém, e se você é a primeira vez que está ouvindo aqui, me adiciona no Clubhouse como seu contato, me adiciona aqui no Instagram como seu contato, começa a seguir o nosso podcast lá no Spotify. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para você não ter desculpa. Você vai ter vários momentos e diversas plataformas para você
acompanhar a leitura da Bíblia. E também eu peço encarecidamente que você indique isso para outras pessoas. Às vezes você conhece alguém que queira estudar a Bíblia de forma sistemática, que queira retornar o hábito de ler a Bíblia. Lembrando que eu não tenho a pretensão aqui de fazer um estudo aprofundado ou algo e fazer... Não. A minha ideia aqui é fazer justamente que você volte e retorne o hábito diário da leitura da palavra. O contato com a palavra pura, sem filtro. Isso sim é poder. Não que exclua as outras coisas, pastores, teólogos, enfim, não. Mas a fonte primária está aqui, disponível para a gente diariamente. Muitas vezes a gente vacila e a gente dá mancada e a gente não estuda. Então o meu objetivo é esse, restabelecer o contato diário com a palavra, estabelecer esse hábito de volta. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Um ótimo dia para vocês, um ótimo sábado aí. Desfrutem o sábado com a tua família, desfrutem o sábado na natureza, desfrutem o sábado com as pessoas que você gosta e até amanhã, 8h30 da manhã, com Bora Ler a Bíblia. Gênesis capítulo 10. Um beijo, um abraço para vocês, valeus e falows!